TV Roda da Vida de hoje vai conversar sobre linfomas e leucemias com a doutora Paula Torres. Doutora Paula, lá na faculdade, meus colegas perguntam muito qual é a diferença entre linfoma e leucemia. Pois é, eu acho que isso não é só uma dúvida entre os estudantes de medicina, né, João? Que só vão aprender isso quando estiverem nos semestres mais adiante, no 7º semestre. Mas é o seguinte, o nome leucemia significa que a doença começou na medula óssea. E é muito importante, aqui para os nossos internautas, que não são estudantes de medicina, existe uma diferença entre a medula nervosa e a medula óssea. A medula nervosa é aquela que quando você secciona no acidente, você fica paralítico. E a medula óssea é o tutano, que fica dentro do osso. Então, é dentro dessa medula que brota o câncer. Então, qualquer câncer que nasça na medula óssea é uma leucemia. Então aí nós temos a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica. Então essas doenças que se originam na medula óssea se chamam leucemia. O linfoma é diferente. O linfoma ele é uma doença que aparece nos linfonodos, popularmente conhecido como íngua, landra, gânglios linfáticos. Então, o linfoma já começa diferente, ele começa no linfonodo. Ele pode até começar em alguns outros tecidos, mas basicamente a diferença entre linfoma e leucemia é isso. É que a leucemia sempre se refere à doença que começa dentro da medula óssea. Então, é um câncer da medula óssea. Entendi, obrigado. Outra dúvida sobre linfomas é a diferença entre os linfomas Hodgkin e os não Hodgkin. Pois é. Essa história de linfoma começou no mundo todo há muito pouco tempo. Foi em 1834, lá na Inglaterra, com um médico chamado Thomas Hodgkin. E ele começou a ver as pessoas todas com linfonodos, ou seja, caroço no pescoço, caroço nas axilas, caroço nas virilhas. E aí essas pessoas, nessa época, não tinha cura para o linfoma e as pessoas morriam. E aí ele fez a necrópsia, que é aquele exame que faz depois que a pessoa morre, desses pacientes, e ele descobriu que todos os linfonodos estavam acometidos com a doença, e aí não existia esse nome ainda, linfoma, e todo mundo chamava essa doença de doença de Hodgkin, por causa do Hodgkin, que foi quem descobriu e quem descreveu a doença. Só que a medicina evoluiu, as coisas foram melhorando, a compreensão dos médicos acerca dessas doenças foi... Ao longo do tempo foi se expandindo e aí descobriram que essa doença de Hodgkin, descrita por esse médico, é uma pequena quantidade dos linfomas. Na verdade, a maioria dos linfomas não são linfomas de Hodgkin, são não Hodgkin. Por exemplo, somente para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem mais ou menos em torno, cadastrados pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, em torno de 12.600 casos de linfoma por ano. Desses 12.600, somente 2.600 vão ser linfomas de Hodgkin. Os outros 10.000 vão ser outros tipos de linfoma. Aí, para não sair a homenagem ao Hodgkin, aí eles colocaram esse nome não Hodgkin. Vejam que coisa, né? Então as pessoas ficam achando que é uma coisa muito mirabolante, mas vocês estão vendo que é uma coisa muito simples. Então, Hodgkin e não Hodgkin são um grupo muito grande de doenças. A gente está falando mais de 67 tipos de doença, mas essa doença de Hodgkin é especificamente aquele grupo de linfomas que foi descoberto por esse médico lá na Inglaterra. Então é isso. Se você tiver um linfonodo, aproveitando a curiosidade dos alunos e também dos internautas, se você tiver um linfonodo, ou seja, uma íngua palpável, ou seja, se você estiver sentindo um caroço no seu pescoço, na sua axila, na sua virilha, há mais de um mês, ele não some, não dói, é durinho, é maior do que uma pitomba, então você deve procurar um médico e você deve dizer para o médico essa informação. E mais, se esse médico que você procurou não lhe examinar, procure outro, que lhe examine e lhe encaminhe adequadamente. Não é isso, João? Todo paciente deve ser examinado pelo médico. Se você vai procurar um médico que não te examina, procure outro, porque você precisa, se você tiver um sintoma como esse, ser examinado. Não é? Então eu espero ter respondido a pergunta. E se vocês tiverem mais dúvidas acerca de linfomas, de leucemias, vocês entrem em contato com as nossas redes sociais,
Postem suas dúvidas no nosso Instagram, né, João? Lá no nosso site, ou mesmo aqui no nosso canal, na nossa TV Roda da Vida, que a gente vai te responder toda sexta-feira. A gente está aqui, eu e o João respondendo as perguntas, as curiosidades. E aí a gente está fazendo aí essa roda girar. E se você tiver uma dúvida, vem aqui, pergunta pra gente que a gente responde, né, João? E pergunta lá na faculdade aos meninos, os alunos também ajudam muito, e aí a gente vai conversando. Obrigado, doutora Paula Torres. Obrigada. Esta é a TV Roda da Vida, produzida pelo Instituto Roda da Vida. Compartilhe suas dúvidas e esses vídeos. Faça essa roda girar.